A proposta do vídeo de hoje vai ser o seguinte: eu vou passar para você minhas 5 melhores dicas que me ajudaram a estudar programação enquanto eu estava na faculdade, e em troca, se você curtir esse vídeo, deixa um likezão, se inscreve no canal, a gente tá com quase 2.000 inscritos, fechou? Tamo junto, minha rapaziada, e simbora direto para esse videozão. De um tempo pra cá eu reparei que muita gente tem dificuldade de encontrar uma boa rotina de estudos, encontrar um método que mantenha a mente delas organizadas. Então vamos falar aí de 5 coisas que me ajudaram a me manter sempre bem organizado e sempre ter ali minhas coisas guardadinhas num lugar só, para eu poder estar sempre estudando da melhor forma, da maneira mais eficiente, fechou? A primeira dica para vocês vai ser ter um lugar onde você vai guardar todas as suas notas, tudo que você está fazendo para sua aula, seus projetos. E eu sempre gostei de utilizar o Notion para isso. Eu sou uma pessoa que curte guardar as coisas no computador, eu não tenho aquela necessidade de guardar coisas em papel, né, em caderno. Eu entendo que tem gente que prefere utilizar cadernos, então se você é uma pessoa que prefere isso, utilize cadernos, utilize folhas, livros, mas eu sempre preferi ter um lugar ali online, um hub, aonde você vai guardar toda a sua informação, e para mim isso sempre foi o Notion. Dentro do meu Notion eu tematizei com o tema de Java. Na época eu sempre estudei muito Java, né, no começo da faculdade, então eu tematizei ele de Java, e dentro dele eu colocava várias páginas onde eu abrangia tópicos que eu estava estudando. Então eu tinha uma página para programação orientada a objetos, eu tinha uma página para estrutura de dados, eu tinha uma página para algoritmos, e assim vai. Sempre que eu tinha que estudar, era só eu abrir o Notion e eu sabia que ali dentro ia estar tudo da minha vida de programação. Então tudo relacionado à programação eu jogava lá. E dentro do Notion você consegue linkar o seu GitHub, você consegue linkar o seu Google Docs, você consegue linkar o seu calendário e muito mais. Então meio que eu organizei minha vida praticamente inteira ali dentro, que era o lugar onde eu ia para saber o que eu tinha que fazer. A segunda coisa que você vai precisar é ter um bom gerenciamento de tempo. E para isso seria bom você ter um calendário. Eu indico o Google Calendar ou mesmo o calendário da Apple, que vem no iPhone, se você tiver um iPhone. Mas o calendário do Google é extremamente bom. Eu imagino que muita gente já utilize o Gmail, então ali dentro você consegue criar o seu calendário. E lembre-se de que sempre que você está criando um calendário, né, você vai ter prioridades de coisas. Então, por exemplo, eu estava na faculdade, a primeira coisa que ia no meu calendário para a semana eram minhas aulas, né? Então eu vou ter aula, não tem nada que eu possa faltar aula para fazer, tem que ir para aula, então a aula ia primeiro. A segunda coisa que eu tinha que fazer era botar o trabalho. Meu tempo de trabalho eu colocava ali dentro também. Depois do trabalho eu colocava minhas horas de estudos. Eu queria estudar na manhã ou queria estudar à noite. Eu sempre criava blocos de estudo, e eu acho que é muito eficiente você criar esses blocos de partes do seu dia, né? Aonde você vai estar determinado a fazer uma certa coisa, e aí você guarda aquele tempo para fazer só aquilo. Quando você parte o seu dia em blocos, você tem mais facilidade de entender o que você precisa fazer, e o seu tempo vai estar focado naquilo, né? Você não vai estar estudando pensando que você tinha que estar fazendo outra coisa, porque você já vai ter separado um bloco para essa outra coisa, se ela realmente importa. Depois que você botar tudo ali que você tem que fazer, o tempo que sobrar vai ser o seu tempo de lazer. Tanto as suas horas de almoço, janta, quanto sua hora de jogar o seu videogame, se você gosta de jogar, ou falar com a sua família, ou o que seja. Sempre separe um tempo para lazer, porque a vida também não é só estudos. Não adianta você estudar igual doido e aí ficar cansado e no dia seguinte você não ter disposição para fazer mais nada. Isso não vai ajudar o seu estudo, na verdade só vai atrapalhar. A terceira dica desse vídeo vai de cada um, mas é o foco. Como que você vai gerenciar o seu foco? Eu sempre tive muita dificuldade de estudar se o meu celular estivesse ali do meu lado, toda hora aparecendo uma notificação, ou se eu tivesse um fácil acesso ali para pegar e começar a passar o Instagram. E eu sou igual a muitos de vocês aí que tem essa dificuldade também, eu imagino, que é o que? Você tá tentando focar em uma coisa, daqui a pouco você pega o celular e se distrai. Então o que eu fazia? Eu botava o celular no silencioso, botava ele para longe um pouco e focava ali no computador, no que eu estava fazendo. Tem muita gente que gosta de utilizar o método Pomodoro, que é o que? Você estuda por 25 minutos, para 5 minutos, aí tipo mexe no celular, o que for. Mas eu gostava de fazer isso com uma limitação, assim. Eu gostava de focar por um tempo, tipo 1 hora, e depois eu ficava ali 10 minutos assistindo um vídeo no YouTube ou algo do tipo. Eu não curtia pegar o celular, porque quando você pega o celular e você começa a passar vídeo, mano, é muito difícil de você parar, você fica distraído muito rápido. Então, ou eu ia no YouTube, ou eu ia no Reddit,
alguma coisa que me distraísse por um pouco de tempo só, eu não quisesse ficar ali viciado naquilo, passando um monte de vídeo. Duas outras coisas que eu acho que pode entrar aí também é a sua organização do seu ambiente, né? Você organizar o seu quarto e você utilizar uma música calma, assim, que te ajude. Então eu gostava de botar um fone e entrar numa zona ali de estudo, certo? E eu meio que me esquecia do que estava acontecendo em volta de mim e eu estava 100% focado naquilo. E falando um pouquinho já de música, de fone, o quarto ponto é utilize músicas boas que te ajudem a você focar em fazer o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu sempre curti ouvir lo-fi. Eu acho que muita gente que está na área de programação curte ouvir lo-fi porque é um estilo, né, um gênero de música mais calmo e te ajuda a ficar focado. Não é uma música que vai ter alguém falando, então não é uma coisa que te distrai. E você deixa aquela música tocando no background ali bem baixinho e ela fica ali bem calminha e você tá ali estudando, digitando tal. Então não atrapalha. Eu acho que ela mais ajuda do que atrapalha. Então ela sempre me deixava mais calmo e eu ficava mais focado ali no que eu tinha que fazer. E o último ponto desse vídeo, eu acho que é o mais importante, é a sua prática constante. Mas me escuta aqui o que eu tenho para falar sobre a prática. A prática é o seguinte: você vai abrir um tutorial no YouTube, você vai decidir que você quer assistir aquilo, é a linguagem que você está estudando e você não vai ficar pulando de galho em galho. Por exemplo, não adianta eu assistir um tutorial de Python agora, seguir ele direitinho e praticar, e aí daqui a pouco abrir um vídeo de Java porque parece legal, assistir o vídeo de Java, praticar e agora eu quero aprender Java, e depois eu ver um de HTML, CSS, JavaScript e falar, cara, eu quero assistir isso daqui, front-end é legal, vou mudar pro front-end, e aí você vai pulando de galho em galho e você nunca decide o que você quer, e você não aprende algo assim, profundamente, né? Você só aprende ali pela superfície e você não fica bom em nada. Você vira um generalista ali que você vai saber o basiquinho de qualquer coisa, mas você não fica bom em nada. Na programação é sempre bom você se especializar em alguma coisa. Por exemplo, se você quer ser bom em front-end, escolha uma linguagem, um framework de front-end que te interesse, assista tutoriais e pratique com o tutorial. Bota sua janelinha de código na direita, o tutorial na esquerda e segue aquilo ali. Você vai seguir aquilo ali religiosamente, todo dia você vai assistir e seguir. No começo, você não vai ser capaz de criar um projeto do nada. Então, siga tutorial. Eu seguia muito tutorial pelo YouTube. Eu aprendi Java praticamente inteiro pelo YouTube de graça. Eu sentava ali e ficava assistindo o vídeo e digitando o código do lado e aprendendo. E fui aprendendo pelo YouTube. Mesma coisa com HTML, CSS, JavaScript. Eu nunca aprendi isso na faculdade, zero. Mas eu já fiz vários projetos utilizando pelo menos o JavaScript, né? HTML e CSS vou nem contar como linguagem de programação, linguagem de marcação, mas também aprendi pelo YouTube e como diversas outras. Agora eu tô aprendendo Swift UI, que é um frameworkzinho. Então, tipo assim, você tem que decidir que você quer estudar aquilo ali, não ficar pulando de galho em galho e sempre praticar junto com o vídeo. Não adianta você assistir e não fazer nada, você não vai aprender nada. E a área de programação não é sobre memorizar. Você não precisa memorizar o que está sendo falado no vídeo, mas você precisa entender as funcionalidades da programação para que você possa aplicar aquilo em qualquer linguagem de programação. Por exemplo, talvez eu não saiba escrever um condicional em Ruby, mas se eu quiser fazer alguma coisa em Ruby, eu saiba que tem que usar o condicional, é só eu ir no Google e procurar como é que faz e eu vou saber fazer. Entendeu? Mas você tem que saber que existe um condicional, você tem que entender as funcionalidades das linguagens de programação. É isso que você tem que aprender, não é memorizar palavras-chave, o que for. Você tem que aprender funcionalidades da sua linguagem de programação, que isso sim vai te ajudar com outras coisas. Essas são minhas 5 dicas para vocês. Se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve aí, me segue lá no Instagram também. Cara, a gente tá quase com 2.000 inscritos, então, sério, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí porque isso vai me dar maior força, já é? Tamo junto, minha rapaziada, valeu e até o próximo vídeo.